Hey. Hello! E aí, turma? Boa tarde, tudo bem? Mestre Alexandre, tudo bom? Pois é, aqui na Califórnia, graças a Deus saiu um sol. Tava aqui passou, sei lá, acho que uns 10 ou 15 dias só, chuva, tempo frio, a coisa mais horrível desse mundo. E eu preso dentro de casa. São as dificuldades do coronga, né? São as dificuldades aí. A gente vai superando, né, Tânia? Vamos ou não vamos superando? Um dia de cada vez nós vamos tocando, né? Mas hoje abriu, graças a Deus, né? Abriu um sol, abriu. E aqui quando fica, eu moro em Los Angeles, aqui quando abre, rapaz, quando tá aí, a maioria dos dias aqui são bonitos, é bonito demais. A indústria cinematográfica escolheu esse lugar aqui porque basta você ir pro lado de fora e tirar e gravar, porque tudo é lindo, qualquer lugar é bonito. É um paraíso isso aqui. Muito bem, vamos que vamos, né? Priscila, Elton, tudo bem? Pessoal, eu sou o Alan Lopes, para quem não me conhece, nós somos do Health Building Certificate. O HBC, como a gente chama, é uma instituição que cuida de gerar parâmetros e certificação para edificações saudáveis, edificações que cuidam da saúde, do bem-estar e da produtividade das pessoas, né? A gente entende que existe uma ciência chamada biologia da construção e que determina que a saúde, o bem-estar, a produtividade estão intimamente relacionados com fatores como iluminação, acústica, qualidade dos materiais, disposição do layout tanto da construção quanto interno, paisagismo, campos eletromagnéticos e mais um monte de outros parâmetros. São 11 grandes categorias e mais de 140 parâmetros que são avaliados para que a gente possa certificar uma determinada edificação como saudável ou não. E a gente, ao longo dessa pandemia aí, a gente tem trazido alguns desses 140 e tantos parâmetros para serem debatidos aqui, que estão diretamente ligados à questão do home office, né? E das pessoas que então foram colocadas em home office para poder, de forma abrupta, e não conseguem, e precisam se organizar, e precisam se estruturar e tudo. E além disso, a gente tem trazido também questões relativas ao momento atual e tudo, coisas que fogem a esses parâmetros, mas que participam do todo da vida das pessoas, e a gente então vem compartilhando isso. E como cereja do bolo, a gente sempre traz um convidado que vai falar um pouco sobre o tema principal do dia, e a gente faz um bate-papo, e todos os bate-papos têm sido absolutamente engrandecedores aqui no espaço do HBC, nessa live, todos os dias, né? Enquanto durar essa pandemia, né? Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje também com o Elton, que daqui a pouco eu falo sobre ele, vai ser super bacana, super interessante também, vai ser muito legal. Essas lives todas que passaram, elas estão nesse endereço aqui, ó. Você pode copiar esse endereço, tá? Você vai para lá e lá você vê as lives todas que já passaram, que já aconteceram, e isso, então, você pode ver tudo que a gente já falou um monte de coisa, tem lá para você ver, tá bom? Também na nossa bio do canal aqui tem um link para um novo curso, um curso que a gente dá normalmente presencialmente. Quem dá ele é o nosso diretor no Brasil, Marcos Casado, e agora a gente vai dar ele na semana que vem de forma ao vivo, porém à distância. É um curso pago, porém a gente vai fazer esse curso de forma gratuita. Para quem? Para arquitetos, engenheiros, designers de interior que têm interesse em aprender com um pouco mais de objetividade, parametrizado, ciência, tudo isso que a gente vem falando aqui, dando dicas, né, e aprender a fazer de verdade. Então, isso é um curso de introdução à construção saudável, né, e introdução ao processo de certificação do Health Building Certificate. Então, se você é arquiteto, engenheiro, designer,
clica lá, né? Ou se você conhece arquitetos, engenheiros e designers que você acha que deveriam saber sobre construção saudável, passe o link que está na bio para eles e aproveita que enquanto dura essa pandemia nós vamos fazer isso gratuito. Quando acabar a pandemia a gente volta a cobrar, tá bom? Essa é a nossa contribuição nesse momento, né? Aqui nós estamos fazendo a contribuição para as pessoas físicas, usuários de home office, né? Lá nesse curso que acontece na semana que vem, a gente está fazendo nossa contribuição para a turma técnica, ok? Muito bem, pulando para o assunto de hoje. Hoje a gente resolveu falar um pouco de um tema menos técnico do ponto de vista da construção, mas de suma importância para todo mundo que está em home office, né? Que são as ferramentas digitais de organização de trabalho, né? Os apps, os aplicativos e tal, e a forma de organização digital, porque a gente falou aqui, por exemplo, com o André, a gente falou com o Marcelo Ritt sobre organização, falando com a Marcela, sobre organização do ambiente de trabalho especificamente, né? Mas organização usando agenda, usando papel, usando coisas que são do século XX. Já no século XXI a gente tem outras ferramentas, outras coisas que a gente pode agregar, né? E que ajudam muito, e que ajudam a diminuir um pouco o nosso tempo, porque sabe uma coisa que a gente já previa quando a gente criou essas lives aqui, a gente já previa isso, e agora eu tenho visto isso acontecer. Muitos amigos meus têm comentado o seguinte: Alan, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu não sei se vocês estão passando por isso, né? Mas muitos amigos meus são: Alan, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E esse era um dos medos. Se vocês forem ver as nossas lives, vocês vão ver lá atrás, né? A gente falando isso, que a gente tinha trazido essas lives sobre home office, porque a tendência era o home office tomar o pico, né? E tomar a vida familiar, tomar a vida pessoal, ficar trabalhando o tempo inteiro, perder ciclos, perder hora de sono e o trabalho assumir assim, como se fosse um vírus, né? Uma coisa assim, assumir a vida. Então, dentro desse espírito foi que a gente trouxe o home office, né? Porque a gente já sabia que isso ia acontecer. O home office ele tem um pico de trabalho primeiro, segundo mês, depois vai ter o contrário disso, depois vai cair a produtividade, né? Todo mundo, ou já tem gente que já começou, inclusive, a cair a produtividade porque ficou demais num ciclo e agora precisa viver, ficou demais numa crista da onda, agora precisa viver o vale daquela onda que é proporcional, né? Então, esse foi o objetivo da gente ter trazido as várias coisas que a gente trouxe, porque todas as coisas que a gente trouxe tentam equilibrar isto, né? Principalmente a parte de iluminação correta, a parte de ajustar os horários para poder trabalhar e tudo. E aí a gente vê um monte de gente. Hoje eu tenho conversado, feito lives, feito, né, Facebook, FaceTime, não sei o quê. Muita gente com o rosto assim, né, extremamente cansado, com a moral baixa, com coisas assim. E a solução disso é muito simples. É assistir as nossas lives todas, né? Essa que é a solução. E executar as coisas que a gente fala na live. Todas as lives a gente traz um negócio concreto para você fazer. Se você pegar essas lives como um manual e fizer todas as coisas que estão faladas nessa live, você vai ter uma mudança gigante na sua energia, no seu bem-estar, na sua produtividade e no seu equilíbrio entre vida pessoal, vida familiar e vida de home office. Volta nas lives lá, a gente sabe do que a gente está fazendo desde o primeiro dia aqui, né? A estrutura do que a gente trouxe para vocês é a estrutura de um curso de home office que nós temos internamente gravados e que eventualmente a gente vai divulgar para as pessoas fazerem, mas a estrutura é essa. A gente trouxe para vocês que a gente sabia que ia acontecer, e agora a gente já está entrando na terceira semana de live e já no mais de mês de quarentena. Isso tem sido verdadeiríssimo, né? Infelizmente
Infelizmente, a gente não queria ninguém sofrendo, né? Mas infelizmente tem um monte de gente sofrendo aí por esses motivos que eu comentei. Então acessa aí, né? Vê as nossas lives e tudo, e começa a implementar. Começa a usar as nossas lives como algo prático, como um manual, um tutorial. Ação número 1, e é na sequência que as lives foram dadas, porque a sequência que nós escolhemos é a sequência mais importante. O primeiro dia nós falamos, obviamente, de como matar o vírus. Ok, bom. Depois a gente foi falar de iluminação com o Marcos Casado, se não me engano, né, Marcos? Acho que eu já estou bagunçando um pouquinho quem falou do que. E nós vamos continuar falando coisa, mas a sequência que nós colocamos também é importante. Faça naquela sequência. E vai ter coisas para a mente, né? A gente teve aqui o Fabrício, que falou muitas coisas interessantes, a gente teve a Taluama, que falou muitas coisas interessantes nesse sentido também e tal. Então, tem muita informação nessas lives, tá? Eu estou fazendo merchan das nossas lives porque elas são importantes. Qualidade do ar, Marcão, obrigado. Que foi logo a coisa mais importante. Depois a gente falou de iluminação com a Débora, então, né? Se não me engano. Que acabou de entrar aí, ó. Então, iluminação com a cria, já estou doidão já. Já não sei mais nada. O que nós conversamos, Débora? Eu não sei. A iluminação e cores a gente falou com a Cris, né? Enfim. Volta nas lives, o conteúdo foi trabalhado para trazer para vocês, não é ao acaso os assuntos que nós estamos trazendo, né? E a sequência na qual nós estamos trazendo também não é ao acaso, tá bom? Então, acreditem em nós sabemos o que nós estamos fazendo um pouquinho. Na área de espaço nós sabemos o que nós estamos fazendo, tá bom? Então saia do chororô. Acabou o chorar, né? Em homenagem aí ao nosso querido Moraes Moreira, que nos deixou aí essa semana, infelizmente. Então vamos honrar o Moraes Moreira, o Acabou o Chorar, né? Uma música e o álbum mais famoso dele, dos Novos Baianos. Muito bem, e aí hoje, também não por acaso, a gente está trazendo algumas ferramentas. Aí eu já vou chamar o Elton, que é uma pessoa que entende muito mais disso do que eu, ferramentas não só de organização, aí já no mundo digital, e ele vai dizer o porquê que ele usa as ferramentas que ele usa, e nós vamos trocar bater um papo sobre isso, e também nós vamos falar um pouco sobre marketing digital. Quem já, né, tanto em pessoa física quanto quem é dono de estabelecimentos, né, quaisquer comerciais, de consultoria, de serviços e tal, que ainda não está no mundo do marketing, no mundo digital e, portanto, fazendo marketing digital, ou mesmo que tenha uma loja, né, de coisas físicas, todo mundo hoje depende de marketing digital, né? E aí a gente vai bater um papo também com ele sobre marketing digital. E para quem não está, também precisa ouvir. E eu acho que isso é uma coisa que tem também, a gente obviamente, infelizmente, sabia disso, mas é uma coisa que tem atrapalhado um pouco a vida das pessoas, porque elas estão com medo, né? Como que vão sobreviver, como que vão viver, se isso continua assim, ninguém sabe como que vai sair dessa crise, quanto tempo vai demorar, se vai ter uma crise mesmo, se não vai e tal. Todas essas incertezas deixam a gente muito angustiado, né? E aí, se a gente, em vez de colocar a mente na nossa angústia, na incerteza, a gente começa a criar caminhos e começa a andar numa direção que vai ser boa, não importa, né, se a pandemia demorar muito ou pouco, isso, além de ajudar a gente a aliviar essa angústia, também já cria um caminho que você precisa criar, né? Viver no mundo digital, não há dúvida, né? Que a gente está vivendo essa pandemia de uma forma muito mais tranquila do que se a gente não tivesse o mundo digital, tanto para comunicação quanto para negócios, né? Eu vi aí nem vou falar disso, não. Deixa quieto. Deixa eu chamar o nosso amigo Elton aqui, já vamos começar a conversar, que ele tem muito mais para falar disso do que eu. Pronto, um convite vai aparecer aí para você, um botãozinho, você clica e você já vai entrar aqui com a gente. Daqui a pouco ele aparece aí. A primeira ferramenta digital que eu uso, eu já comentei em outras lives aqui com vocês, né? Que é botar o celular no modo noturno, para não ficar ouvindo o chamado toda hora. Fala aí, Elton.
Beleza? Tudo bem? Tá me escutando bem? Estou te escutando super bem. Bem-vindo, hein? Show, obrigado pelo convite. Estou gostando do Vamos lá trocar painel uma ideia com o atrás. pessoal aí. Ó, já Ah, gostei eu do sou cheio painel. desses. Já teve a aula inteira já. Ó. A aula já só dá um print dessa tela aí. Tem Olha mais lá. um aqui, ó. Não sei se Aí, dá ó. pra ver esse aqui. Ó. Isso aqui é meu painel, meu vidro, onde eu faço os fluxos. Olha aí. Tá vendo? Já deu print dessas duas telas aí, ó. Agora é só destrinchar. Ô, Elton, É obrigado por você legal. ter vindo aí. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é você, o que que você faz, como que a gente acha na internet, tudo, antes da gente começar a trocar uma ideia aí. Oh, legal. Primeiro, eu só vou falar como que eu entrei nesse marketing digital, né? Por que que eu Uhum, comecei a trabalhar com isso? Minha formação não tem nada a ver com isso, né? Eu sou formado em administração, eu me especializei em finanças e depois em gestão. Trabalhei uhum, muitos anos em banco, só que eu não trabalhava em agência, eu trabalhava em financeira. E um pouco já descontente da situação de banco, daquela estrutura fechada, antiga, né? Eu acabei me aventurando aí pro mercado. Eu abri um comércio e com o comércio eu comecei a pesquisar como vender online. E me uhum. despertou o marketing digital. E desde então, né, que já são 7 anos que eu estou nesse mercado, vendendo online. Aí eu parei com o comércio físico, né, e foquei extremamente no digital. Então hoje eu vivo do marketing digital. Então para quem quiser me achar, né, meu Instagram é Elton_Volter. Hoje assim eu trabalho com empresas, né, Volter fazendo é estratégias digital. W-O-L-T-E-R, não é isso? Isso, Wolter. Então hoje eu foco na estratégia digital. Me especializei em comprar anúncios no Face, Google, Instagram e outras networks. E também copy, né, que é a arte de escrever para vendas. Uhum. E para isso também precisa entender um pouquinho de conversão, funil de vendas e tudo mais, aí que a gente acaba utilizando tudo, né? Mas antes E de para facilitar a vida, né, precisa de ferramenta. de ferramenta. E É isso qual que aí. é vamos falar assim, a ferramenta número 1 de organização que você usa, que todo mundo pode usar, porque talvez você tenha algumas das ferramentas que são muito particulares do seu trabalho, mas o que Tá. você sugere assim já de cara que todo mundo deveria ter e ajuda muito? Primeiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado que realmente existem muitas ferramentas. E eu sou fã do que o simples funciona, né? Então, às vezes as pessoas querem pegar umas coisas muito mirabolantes e acabam não facilitando. Hoje, para facilitar o meu trabalho, eu uso o Trello. O Trello, então eu tenho lá todas as tarefas da semana. Insights, né? Eu vou colocando no meu bloco de notas no computador. E esse quadro aqui que você está vendo é um planejamento. Antigamente eu usava ele como um planejamento trimestral, mas hoje eu uso ele com planejamento semanal. Então, que tarefas que eu preciso fazer e prioridades. Então, eu vou colocando os post-its lá para ficar na minha cara mesmo para eu resolver e matá-los, né? Quando eu vou falar de gestão de tráfego, né, que é cuidar de... Antes da gente andar muito rápido, vamos um de cada vez. O Tá, Trello, eu vejo assim, eu também uso o Trello. Assim, para quem não sabe também, eu não comentei, mas o Elton, ele presta serviço para o HBC, né? Ele que é a pessoa que é responsável por trazer e organizar as pessoas que chegam até o nosso site, tudo e tal. Então, através dele, a gente usa essa ferramenta aí que ele falou em primeiro lugar, que é o Trello, né? E que se parece isso. muito com esse quadro que está aí atrás, né? Aquele ali é Sim, um Trello físico, né? Que você é estava. verdade. E fala um pouquinho do Trello, assim, como que a gente, por que que é legal usar o Trello, aonde que ele ajuda a gente? O Trello, assim, ele tem algumas configurações que você pode utilizar de acordo com a facilidade para você, né? Eu uso ele como bloco e colunas. Eu uso ele só para mim, para eu organizar as minhas tarefas semanais, e alguns clientes, né, como a HBC, a gente usa em conjunto. Então, por exemplo, tem algumas tarefas que eu preciso colocar no ar, mas eu também preciso de aprovação do HBC. Então, isso fica evidente para todos. Então, todos ali sabem o que está pendente, o que está sendo realizado, quais demandas que nós vamos fazer no futuro, o que a gente precisa já estar pensando. Então, no Trello você consegue organizar. E você cria do jeito que você quiser, que é mais fácil para você trabalhar. Então, por exemplo, eu coloco o que é prioridade, o que eu tenho que fazer hoje, eu chamo de back-office, né, mas é coisas que eu preciso fazer para frente. Então, em algum momento aquilo vai se tornar uma prioridade.
Aí eu coloco o que está em andamento, o que está em aprovação e algumas ideias fora da caixa, né, que ainda não precisamos validar. Mas assim, isso é muito particular, não é uma regra. Então, eu me identifico desse formato. E o Trello, ele facilita de eu clicar essas tarefas e andar nessas colunas. Então, por exemplo, eu tenho uma prioridade, então eu vou colocar lá aqui para hoje. Na hora que eu fizer, realizei a tarefa, eu já mudo ela para feito, ou para aguardando aprovação. Então, eu já fica claro para mim o meu dia a dia de trabalho. Isso é muito mais Entendeu? interessante do que fazer no papel, porque no papel vai ficar tudo borrado e complicado, né? Fica E, confuso, né? e assim, existem outras ferramentas, é óbvio, de organização de tarefas, tanto pessoal quanto coisa, mas a gente usa o Trello e a gente não está ganhando propaganda, a gente não está fazendo propaganda do Justamente, Trello aqui, não, viu, gente? Assim, é estamos verdade. fazendo, né? De uma forma, nós estamos fazendo, mas nós não ganhamos nada com isso, né? Nós só estamos compartilhando o que a gente faz e que facilita a nossa vida e que quando a gente não faz também dificulta a vida, né? A gente vê a Com necessidade certeza. que às vezes a gente joga, mistura tudo, por exemplo. Eu sei que a gente, estou falando a gente, eu e você, compartilhando particularidades nossas aí com o É, pessoal, que quando a gente joga, por exemplo, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, e ali a gente conversa um monte de coisas, das coisas que tem que ser feitas. Mas quando a gente não organiza as tarefas, ou quando eu, por exemplo, né, você organiza tudo direitinho, e eu não entro lá no Trello e não faço a minha parte lá do Trello, e eu fico tentando resolver as coisas tudo no WhatsApp, cria-se uma bagunça, ou seja, cada justamente. ferramenta tem um objetivo, né? Cada ferramenta tem um propósito. Então, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta ótima para conversas imediatas, para poder trocar uma ideia, né? Como se você estivesse sentado do lado da pessoa e estivesse batendo um papo com ela. Mas ela não é o lugar de organizar as coisas, né? Justamente, é isso mesmo. Então, E muitas vezes. outra coisa interessante, né, que acaba me ajudando, que inclusive já foi assunto aqui das lives anteriores, né, que eu separo meu dia por blocos, né? Por exemplo, eu de manhã eu tenho mais facilidade de criação e execução. Então eu tendo a deixar tarefas que demandam essa necessidade para eu realizar cedo. Uhum. E assim, uma coisa que é interessante comentar com o pessoal, que o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, quando você está nesse momento de criação e execução, ela acaba te atrapalhando, né? Então, eu tenho um outro aplicativo que eu uso, que é uma extensão do Chrome. Não sei se você já ouviu falar do método Pomodoro, né? Não. Não? O que é o método Pomodoro? Algumas pessoas trabalham com tempos diferentes, aí varia da tarefa. O Pomodoro é o seguinte: você seta o seu computador, durante 25 minutos você trabalha extremamente focado, sem interrupção nenhuma. Então você desliga o WhatsApp, desliga tudo, coloca em modo avião. Deu esses 25 minutos, ele vai te dar 5 minutos de descanso. E 5 minutos você sai aqui agora eu saio do home office, né? Então eu vou dar uma volta na casa, mas de preferência sem conversar com ninguém. A mente ainda está focada, mas você deu uma relaxada. E volta por mais 25 minutos. E é engraçado que, assim, cartas de vendas, né, para clientes, né, para montar, por exemplo, uma página de vendas, eu demorava um dia para fazer. Hoje eu consigo fazer em uma hora, utilizando esse método. Então é um método, assim, para execução de tarefa excelente. E isso aí, tem vários, tá? É só clicar lá depois no aplicativo do Chrome, por exemplo, né? Clica lá Pomodoro que vai ter alguns. Aí você configura do jeito que você quer. Se é uma tarefa que demanda menos tempo, você coloca o tempo de criação e execução menor. Mas a sacada é ter esse intervalo. Porque na hora que você volta, não sei o que acontece, é que você vem com um pique total. E isso é um aplicativo? Tá É um difícil de te ouvir, aplicativo. porque eu acho que você está raspando o celular em algum lugar. Ah, Isso, é uma agora extensão do Chrome. Eu vou colocar mais perto aqui. É uma extensão do Chrome. É um aplicativo. tá, que legal esse aplicativo. E aí, nessa questão de assim, isso não é o lugar para você organizar suas tarefas, esse é o lugar para você organizar o Não. seu tempo, né? Ou seja, você vai O tempo organizar as tarefas no Trello, mas o tempo aí você no vai Trello. colocar lá, não é isso? Quando eu tenho que executar uma tarefa, por exemplo, que eu dei aqui uma carta de vendas, que eu preciso escrever a cópia, né, da carta de vendas. Aí eu uso o Trello para programar meu horário. É assim, eu ganho muito tempo quando eu faço isso. Pomodoro, né? Você usa Pomodoro para organizar o É, horário. é isso aí. Entendi. Né?
Pô, muito, muito legal. Aí depois você falou que você usa o bloco de notas. O bloco de notas você usa como e para quê? É, bom, acontece em reuniões, ou eu estou ouvindo algum vídeo, alguma coisa, me deu um insight. Aí eu uso o bloco de notas e escrevo lá para eu ter um momento certo para pensar nessa ideia que eu tive. Uhum. Para não atrapalhar o que eu estou fazendo no momento. Então, ali é um É, rascunho, né? é um rascunho isso. Tem uma outra coisa que eu chamo também, não sei se eu já ouviu falar desse termo, né, que é swipe file. Eu uso isso tanto para anúncios de concorrentes ou de outros players do mercado, tanto para anúncio, né, imagens e ideias, quanto para escritas de qualquer tipo de nicho. Então, por exemplo, eu achei algo interessante, eu vou lá e dou um print nessa tela e vou arquivando nesse meu swipe file. Então, eu tenho um swipe file de anúncios e um de escritas, que também tem a ver com esses insights aí do bloco de notas, né? Então, eu vou arquivando, vou gravando. Tá E eu difícil tenho um de momento que eu ouvir, estudo, Elton. né? Tá difícil de ouvir que você tá batendo o microfone o tempo inteiro. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Você. Tá difícil Melhorou? conseguir concentrar no que você tá falando, porque fica pom, 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 pom. Vamos ver se Agora que você melhorou parou de agora? mexer, ficou bom. Agora ficou ótimo. Então eu vou ficar assim, a estátua. Mandrake, Mandrake. Como que chama esse aplicativo? Não, esse não é aplicativo, né? É um termo, né? Chama swipe file, que é você gravar o. Eu, no caso, eu uso o swipe file para gravar copies, né? Textos e anúncios. Então, por exemplo, eu achei algum anúncio interessante, seja de um concorrente ou algum outro player do mercado, eu arquivo. Aí eu vou estudar esse anúncio ou esse texto para usar futuramente com algum outro cliente, para ver que insight que ele me deu. E nesses insights eu coloco no bloco de notas. E vou criando lá algumas ideias para usar futuramente. Então, então é uma atividade que você faz. Na prática, você abre um folder, você abre um arquivo, e aí você Isso, vai dando print, por exemplo, e todas as ideias que você tem, você vai jogando ali dentro. isso aí. É como se fosse um arquivo mesmo físico, né? É um arquivo. Uma pasta que você abre para o cliente, você vai jogando tudo quanto é ideia sua ali dentro, não é isso? É isso Aqueles mesmo. A arquivão de única ferro diferença hoje grande. é que a única diferença é que agora está em cloud, né? Então fica Entendi. em nuvem o acesso para qualquer lugar. E que é legal, ou seja, toda vez que você precisa lembrar, você precisa fazer alguma coisa relativa àquele cliente, você Sim, lembrou de uma ideia, você sabe já onde que está, você não tem que ficar sim, procurando. Aí a gente, né, eu, por exemplo, eu gostei dessa ideia, porque eu tenho que ir ou no telefone ou no computador e ir lá e olhar em que lugar que o print da tela. Só que aí vai ter print de 1 milhão de tipos diferentes, né? Tem print sim. do meu sobrinho que mandou um negócio legal para mim, misturado com print do técnico que eu preciso. Justamente. Aí tem que separar. Então é bacana. E aí depois você tinha falado de uma terceira coisa, você falou do Trello, você falou do bloco de notas e você falou ah, do terceiro O que você swipe falou. file. Ah, esse já é o swipe file, né? É o swipe, né? Que é arquivamento. Tá. Como que escreve Existem swipe algumas file? pessoas que SWIPE. SWIP, Ok, SWIPE file. isso. Que aí o pessoal pode procurar aí e aprender mais, né? Tem alguém já deve ter escrito um Sim, tutorialzinho da técnica, né? isso aí. Outra coisa assim, bom, eu vim da financeira, né? Então o Excel para mim tá no sangue. Então eu uso muito Excel também. O Excel dá medo em todo mundo, né, cara? Mas ele facilita demais, viu? Principalmente porque assim, eu acabo usando dinheiro de clientes, né, para fazer anúncios. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, até para gerir orçamentos, quanto eu estou gastando, né, se está sendo válido ou não os anúncios que eu estou fazendo. Então, nesse caso, o Excel me ajuda bastante. Você acha que vale a pena, pessoal que está com um pouquinho de tempo livre aí, fazer um curso básico de Excel, dominar um pouco essa ferramenta? Você acha que é uma boa coisa? Eu acho que facilita muito, sim. E assim, é um cursinho bem básico mesmo, que é para saber os fatores básicos da matemática, né? Então, você tendo essas colunas, você consegue controlar qualquer coisa. Não precisa nada assim fora do comum para ter um Excel para controlar. Então, eu acho que assim é muito válido para, principalmente, nós estamos falando aqui com vários profissionais liberais, né? Então ele tem que saber controlar o fluxo financeiro dele. E o Excel é extremamente
ele resolve esse problema. Uhum. Então, ele tendo uma noção básica, ele consegue gerir bem o negócio dele. Então, eu acho que sim, vale a pena. Muito, muito bom. E agora já partindo um pouquinho para a história do mundo digital, Elton, É, como que, assim, além de, obviamente, a gente querer dicas suas e tudo, mas assim, vamos começar do começo. Por que que alguém deveria ir para o marketing digital? olha, Bill Gates uma vez falou, Bill Gates não, desculpa, Steve fugiu o Jobs. nome dele lá da Apple. Steve Jobs. Isso, que quem não estiver na internet está morto, né, para a empresa. E cada vez que passa isso, se torna uma realidade. Eu, por exemplo, precisei entrar no marketing digital porque eu tinha um comércio local aqui. Eu moro no interior de São Paulo, uma cidade, na época tinha 100 mil habitantes, né, hoje tem 130 mil. E eu via que muitas pessoas iam comprar. A minha loja era de roupa infantil, né? Iam comprar fora. Falei, caramba, por quê, né? Eu vi alguns players vendendo online. Falei, por que eu não vender online? Então, hoje eu enxergo que, é lógico, o mundo físico ele nunca vai deixar de existir. Claro. Mas o online, ele é um complemento forte e às vezes ele pode ser. Eu já vivi isso, né? Eu dou consultoria para empresas que o online acaba sendo mais. O retorno sobre o investimento ser muito maior do que o físico, porque Uhum. você deixa de ter muitos custos pesados, né? Então, o online acaba sendo muito interessante. Hoje, por exemplo, eu tenho alguns clientes que trabalham extremamente entregando conteúdo no digital. Então, ele não tem problema com logística, com entrega. Ele tem que criar lá o conteúdo dele, empacotar esse conhecimento e vender. Como também eu trabalho com indústrias, né, com os produtos muito diferentes, que acabam aproximando clientes assim no mundo inteiro ou no Brasil, dependendo da empresa, que nem imaginam que a tua empresa existe. Uhum. Então, o marketing digital é um pedaço do marketing, né? Ele não é nada assim separado. A ideia é aproximar o cliente certo para a oferta certa. Então, ele tem uma dor, uma necessidade, e a minha função é fazer essa pessoa encontrar a solução do meu cliente da forma mais barata possível. Uhum. E hoje em dia, né, principalmente agora, as pessoas em casa, o marketing digital está excelente, né, porque existem estudos antes do corona que a gente ficava em média de 4 a 6 horas olhando o celular. E Agora? para mim, né, que a minha função é mostrar empresas ou serviços para essas pessoas que estão no celular. Agora isso aí dobrou. No mínimo. Então, no mínimo. Então, para mim é uma oportunidade gigante. E as empresas perceberam isso. Então, meu trabalho também triplicou, né? Porque todo mundo quer anunciar agora. E eu acredito que daqui para frente novas ideias vão aparecer. O profissional liberal hoje, que não está mostrando a cara, não está mostrando o seu serviço, ele está perdendo espaço para o concorrente que está fazendo isso. Então, é uma sacada muito grande ele começar a se atentar para isso. Como que eu vou mostrar o meu serviço online? E até uma brincadeira que eu faço, né, com alguns clientes, né, que é comum acontecer isso, né? Eu pergunto, quantos contatos você tem no seu celular? Ah, eu tenho 1.000. Beleza. Quantos desses contatos sabem o que você faz? A maioria não sabe o que você vende, o que você faz. Agora vamos levar isso para o online. A gente tem 200 milhões a mais de pessoas no Brasil. Quantas pessoas sabem que você existe? Então, assim, é uma oportunidade gigantesca. É lógico que cada negócio tem a sua particularidade. Por exemplo, tem empresas que são regionais. Não adianta eu fazer campanhas aí para atingir o Brasil. Mas na própria cidade, né, as pessoas às vezes não conhecem. A minha esposa tem um comércio aqui também na cidade, vai fazer 14 anos. É incrível que de vez em quando passa alguém lá, eu não sabia que tinha loja aqui. Eu falei, caramba, mas 14 anos. Então, assim, a ideia do online é aproximar, né, a empresa, o produto, o serviço para essas pessoas. E você falou uma coisa muito importante aí, eu acho, Elton, que às vezes a pessoa acha que ela tem que estar no mundo digital só se ela tem um produto digital, né?
E isso não é verdade mesmo, né? Você acabou de citar, tinha 14 anos Não, que a loja estava ali e você não via a loja, por quê? Porque tem não, 14 anos que a gente já está no mundo digital, que a gente já não olha mais para o mundo justamente. externo com esse olhar de compra mais. A gente olha para o mundo externo com o olhar de eu vou passear, ou com a escola, ou com, né, trabalho, mas a gente já não fica mais olhando. Antigamente, né, nós que somos, que já temos cabelinho branco aí, É. a gente Verdade. saía olhando quais as lojas que tinha. Você tinha. Era uma atividade que você tinha que andar e olhar o que, que existe no comércio. Então você procurar, né? Você estava precisando comprar um parafuso, você tinha que perguntar para alguém. Eu saía andando no meio da rua para ver que, aonde que tinha uma loja de parafuso. Hoje ninguém mais faz isso. Você vai direto no Google e coloca parafuso. E aí quem aparecer naquela busca vai vender. Mesmo que a Justamente. venda não seja virtual, né? O cara vai olhar, o cara que vende parafuso mais perto de mim tá aqui. É esse cara, você já põe no Google Maps e já vai lá direto, né? E É compra o isso aí, cara. verdade. Então, às vezes, o profissional liberal acha que ele não tem que estar na internet porque ele não vende um curso, ele não vende um não sei o quê, mas às vezes ele está deixando de ser encontrado para o outro, igual você muito bem colocou, que é o cara que está na outra esquina, mas ele sim fez o dever de casa dele de fazer o marketing. E uma outra coisa, e aí eu quero te perguntar, mas uma outra coisa que eu acho importantíssimo também, que vai de mão a mão com o marketing digital, que é a presença digital, né? Ou seja, às vezes você quer Sim, validar um profissional, né? Aconteceu o contrário, você conheceu o profissional num evento qualquer, num restaurante, numa situação X, ele te deu o cartão, e aí você quer ver quem é esse profissional, se você vai contratá-lo ou não, né? Um arquiteto, por exemplo, tá? sim. E aí você vai procurar, o cara não tem um site básico, ele não tem uma presença digital minimamente organizada e tudo nas redes sociais, etc. Então, você acha que isso faz o cara perder negócio? Com certeza, Alan. Sem dúvida. É assim, uma das funções, né, do gestor de tráfego é entender comportamentos, né? Então, a gente consegue refinar uma campanha de acordo com o comportamento do usuário. E alguns clientes nos surpreenderam, né? Porque a gente identificou que ele chegou até o momento de compra e, por algum motivo, ele parou e não finalizou a compra. Aí, com alguns deles, nós fizemos contatos para tentar entender. Aí, esse cliente em específico, ele não tinha Instagram. O nosso público-alvo, nesse caso, eram pessoas mais novas, aí, de 24 a 35 anos, né? Então, o que acontecia? O anúncio impactava, o serviço era o ideal a gente chama de lead, né, a pessoa interessada, mas quando ele ia fazer a verificação no Instagram, esse meu cliente, ele relutou muito em ter Instagram. Né, uma pessoa mais velha também e tal, aí ele deu esse cargo aí para a filha dele. Quando a gente começou a trabalhar também no Instagram, aí sim essa barreira foi quebrada. Então, assim, nós precisamos entender o comportamento do nosso cliente. Quer dizer, o Instagram não fez a venda, mas ele deu o Não, respaldo. Ó, essa pessoa ele existe, validou. né? Ele validou. Ele validou a venda. É isso aí. E, E assim, o Instagram, principalmente quando nós fazemos stories, né, ele é um negócio mais pessoal. Diferente no Facebook, eu tiro uma foto, faço uma imagem lá diferente e posto. O Instagram ele tende a forçar você a ser quem realmente é. Então, é comum hoje as pessoas irem validar. Não, será que o Alan existe mesmo? Ah, então é interessante ter sim. E dependendo do seu nicho, aí você tem que entender qual plataforma que está mais alinhado com o seu negócio. isso que eu ia perguntar agora. É, Mas tem que ter em todas, né? Você não pode se negar a não estar no LinkedIn, a não sim, estar no YouTube, a não estar. Talvez você não vai produzir conteúdo o tempo inteiro para poder. Aí depende do seu nicho. Isso eu estou perguntando, é, na verdade. Você não precisa ser um produtor de conteúdo o tempo inteiro, mas você tem que estar com a sua presença lá, né? Tem que estar como se fosse sim, hoje a fachada do negócio, né? Você tem que ter o seu letreiro, você tem que ter a porta limpinha, você tem que ter toda a visualização inicial para o cara, ok, não, beleza, eu vou entrar aqui nesse estabelecimento, né? Tem a sala de espera ali organizada e tal, para você então confiar. Se você chega num lugar todo caindo os pedaços e tudo, por mais que o profissional seja bom, você vai ficar meio, né? Eu acho que eu não é sei. isso aí. Que, Na verdade, assim, ó, eu sou muito fã também do Pareto, né? Os 80-20.
você vai, sim, você tem que ter pelo menos um pezinho em todas as plataformas. Uhum. Mas como, com certeza, para estar em todas você precisa de braço. É. Então eu recomendo qual delas que te gera mais resultado. Uhum. Então, eu fiz um Facebook, funcionou para mim. E o Instagram me validou. Continua nelas, está ótimo. Perfeito. Você dá foco no Agora, Facebook para gerar conteúdo, etc., mas sim, você mantém ali no mínimo decente e tudo para poder ser isso, validado pelo Instagram e vice-versa. justamente. LinkedIn e tudo, né? Por exemplo, eu tenho clientes que Facebook não funciona e o Google arrebenta. Então, vamos abandonar o Facebook? Não, mas a gente não precisa dar o foco. Postar conteúdo todo dia. Não, não tem essa. Tenho clientes também que só o LinkedIn funciona. Então, assim, aí o profissional que está lá, ele tem que avaliar. Todas as ferramentas, ela tem o Analytics, né? Então, você consegue identificar que tipo de linguagem você está usando, que conteúdo está gerando engajamento, e você escolhe a plataforma que é a melhor, está dando resultado para você. Agora sim, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe de marketing, já estou num nível superior. Aí eu trabalho em todas, Aí né? trabalha em todos, é. Mas Justamente. nós estamos falando aqui das pessoas, né, que estão hoje dentro de Sim, casa. Alguns, né, são profissionais liberais e estão tendo que fazer essa transição do escritório normal, onde ele recebia um cliente e tal, não sei o quê, para o marketing digital e essa coisa toda que a gente está conversando. E outros já trabalhavam e tudo, mas querem aprender mais. É, se um cara fosse começar hoje, o Elton, um arquiteto, por exemplo, que o e-mail dele ainda é do Hotmail, não é nem do Gmail, é do Hotmail. E, e ele, o que você sugeriria? Sentou com você e falou, Elton, para onde que eu vou, cara? Onde que eu tô, para onde que eu vou? legal. O recomendável para começar assim, Facebook e Instagram. O Facebook é criar uma página, né? Isso é super tranquilo de fazer, tem Profissional, muitos né? Nós estamos tutoriais aí. falando profissional. Profissional, justamente. E você começar a colocar Aí há algumas duas coisas. coisas relacionadas ao seu trabalho. Eu tenho consciência que muitas pessoas não se sentem confortáveis em colocar um celular como nós estamos aqui e fazer uma gravação, mas isso é hábito. Você faz uma vez, você vai olhar assim, puta, minha voz é horrível, minha cara não fica legal, mas a segunda já vai passando e você consegue já mudando. Por exemplo, pegar um arquiteto, ele está numa casa fazendo um trabalho ou fazendo uma entrega, ele fazer uma filmagem simples. Esse foi o trabalho que eu fiz, tudo, e coloca no seu Face ou no seu Instagram. Isso vai gerar engajamento, as pessoas vão começar a olhar isso com outros olhos. E quanto mais você fizer, melhor vai ficando. No mínimo gera E, validação, né? Que a gente estava falando. justamente. Então, existe a presença digital. Então, você já está lá. E o bacana disso é que você vai começar a mostrar, as pessoas vão começar a questionar. Mas você sabe fazer isso? Você dá continuidade a tal trabalho? E a própria pergunta e resposta vai gerando conteúdo. Uhum. E o bacana é que as pessoas do outro lado, às vezes ela nem pode ser seu cliente, mas uma amiga dela que faz uma pergunta sobre um arquiteto, lembrei do cara que fez um post lá que eu achei bonito o trabalho dele, vai compartilhar. Então, a gente não tem não consegue imaginar o tanto que essa mensagem ela pode rodar o mundo. Então, sim, é preciso estar lá. Então, o ideal para começar é Face e Instagram. E postar, né? Postar o dia a dia, Sim, é isso? O dia a dia profissional. justa, Você acha é, importante separar, ter uma conta para as postagens pessoais, da família, etc., e uma conta para as postagens profissionais? Ou você acha que no início, por exemplo, basta essa dinâmica de começar a postar e depois isso é um segundo momento? no começo, assim, para ele se sentir confortável, eu acho que poderia ser, o perfil dele pode ser o pessoal, a página profissional. Na página dele falar só sobre negócio. O Instagram, Você no diz o começo, site. não, página do Face mesmo. Do Porque você tem o Facebook. seu Face, o perfil, né, o seu perfil, e dentro do perfil você cria uma página. Hum. Né? Então, ali a página falar só sobre o negócio. O Instagram, no começo, pode usar o pessoal mesmo. Aí já está mais confortável, já tem mais seguidores, aí pode migrar para um profissional. Que aí ele E, vai falar estritamente só do negócio. e essa coisa que é bem básica, mas talvez seja importante, que é
você ter um site e um e-mail profissionais. Você acha isso importante ou hoje em dia isso não é mais necessário? Sim, é importante sim. Na verdade, assim, como eu disse, né, quanto mais ferramentas de presença digital você tiver, melhor é. Né? O bom de um site e de um e-mail profissional, se você vai ter trabalho uma vez, que é contratar um designer para ele criar o site, deixar ele no ar. Uhum. Eventualmente, 1, 2 anos, você vai precisar acabar renovando, né, para dar um novo ar para ele. Mas colocou ele ali, tá ótimo, tá, Eu, já é um eu queria chamariz, né? que na prática fosse simples assim, porque infelizmente esse pessoal que faz as páginas, às vezes são É, enrolados, né? é, Mas às vezes a gente acha a pessoa certa, se você achar um designer bom, você fica com ele, né? sim. No É, meio. a vantagem de um profissional liberal é que normalmente ele tem um serviço, que eu falo que é um serviço core, né? Então, é mais fácil para ele trabalhar com uma página só. Uhum. Agora, empresas, né, como a HBC, que tem vários cursos, né, vários ideais, cada um dele tem que ser muito bem separado para Uhum. quem está lá do outro lado lendo entender o que a gente está passando de mensagem. Perfeito. Então, sim, o nosso desafio é maior. Aí já é outro nível, É né? outra. E aí, às vezes, as pessoas também, eu vejo assim, entre os pros, a gente conversa muito sobre isso. Então, tem pro que às vezes acha que porque montou o site, botou um e-mail profissional, fez o Facebook, igual você falou aí, na página, não sei o quê, os clientes não estão batendo na porta dele, né? E isso, Não. como é que você vê isso, né? Falou, mas eu fiz o site e não melhorou nada. Essa é a minha praia, né, Alan? Estou fazendo propaganda Vamos, vamos, aqui. vamos imaginar um shopping center, né? Se não tiver pessoas no shopping, quem que vai comprar? É fato. Começa a Então botar loja. você precisa gerar tráfego, as pessoas têm que estar passando lá para enxergar o seu produto, despertar o interesse, negociação e compra. Existem dois tipos de tráfego, né? Que a gente chama de tráfego orgânico, que é o tráfego que você não investe dinheiro. Aí você tem que. Existe sim um trabalho, né, a se dedicar, que é para o mecanismo de busca, né? Tanto do Google, o YouTube e tudo mais, acabar encontrando a sua mensagem. Esse é um trabalho assim que demora um pouquinho mais, que você precisa ser ranqueado, né, nesse buscador para o teu site aparecer. Eu prefiro já o investimento. Então, você coloca lá R$ 100, você já vai saber para onde vai, quantas pessoas impactou. E normalmente eu pego um empresário ou um profissional liberal e primeira ideia é o seguinte: você faz investimento em propaganda? Existem pessoas que hoje não fazem propaganda ainda. Então eles estão no outro nível de negócio, né? Mas para a pessoa que já faz, eu pergunto para ela, você faz revista? Faço. Tá bom, você gastou quanto? Eu vou colocar um exemplo, que é R$ 1.000. Beleza. Do mais que você gastou, você sabe se é homem ou mulher, viu tua propaganda, quantos anos ela tem, ela é o seu lead, né? É a pessoa ideal para você comprar? Desse outdoor, por exemplo, essa revista que você fez, quantas pessoas que viram e vieram comprar de você? Você não tem essa informação. No marketing digital, você tem tudo isso. Então, é muito mais palpável, né, o seu investimento. Você sabe para onde está indo. Então, é fácil destrinchar. E desse investimento, né, que eu falo assim, a gestão de tráfego é você comprar dados, interpretar os dados, e depois refinar os anúncios. Então, quando você coloca um pouco de dinheiro, você já começa a aparecer mais rápido para as pessoas certas. Uhum. Então, aí é que eu falo, né, você dá uma turbinada. Você colocou lá você tem o seu site, então as pessoas têm que estar vendo você. Tanto o Facebook também. Coloca um anúncio no Face direcionando para o site, ou para o seu serviço, para o seu produto e assim por diante. Não sei se ficou claro lá. Ficou super claro. E isso acabou gerando uma outra pergunta e comentário, que é o seguinte: na verdade, a maioria das pessoas que precisa fazer isso não é o dia a dia delas, entendeu? Então elas normalmente não separam um tempo para poder fazer isso, elas normalmente não separam um momento para pesquisar sobre isso, para fazer essa organização. Aí alguns contratam uma pessoa, como você e tudo, mas outros não têm Sim. condições de contratar, por exemplo, né? Você sugere que a pessoa coloque isso lá nas ferramentas dela de organização, um tempo objetivado para isso, igual a gente põe, por exemplo, para limpar a casa, igual a gente põe.
Porque senão não vai sair, né? O que você acha? Não. Eu recomendo contratar um profissional, porque assim, ele vai ter duas saídas. Ou ele aprende a fazer, Uhum. ou ele contrata um profissional. Porque assim, se você colocar o dinheiro lá, tanto Face, Google, YouTube ou qualquer outra plataforma, e não tiver direcionado para a pessoa certa, a plataforma vai gastar seu dinheiro. Aí você não vai ter retorno. É comum para mim eu pegar empresários e falar, marketing digital não funciona. Não funciona porque fizeram da forma errada, né? Uhum. Aí depois eu mostro para ele que existe essa compra de dados, a interpretação do dado, depois refinando o tipo de anúncio. Uhum. Porque se você simplesmente for lá e impulsionar, né, que ele não vai dar resultado para você. Então é sim recomendado você pegar um profissional que já teve resultado com marketing digital, né, porque hoje tem muito aventureiro aí que não sabe nada. Então tem que tomar um pouco de cuidado também. Assim, de novo, a gente não está fazendo propaganda, o objetivo não é fazer propaganda, mas ao mesmo tempo, Ah, não, naturalmente, lógico. o que é bom, naturalmente se espalha. Tudo bem que o HBC, né, eu gerencio um pouco dessa parte do marketing do HBC, é, e aí é uma empresa, e a gente tem que fazer as coisas de forma correta e tal, não sei o quê. Mas olhando o Alan, é, pessoa física e profissional liberal do passado, por exemplo, eu vejo que eu gastei muito dinheiro e muito esforço em outros momentos tentando dominar essas técnicas, onde teria sido muito mais rápido, mais fácil e mais barato ter contratado um profissional, né, do que eu mesmo tentar me aventurar. Porque é uma medusa de mil cabeças, né, cara? De mil. Não sei, é complicado essa seara aí, mas ao mesmo Sim, tempo ela é fundamental, né? A gente está lá presente. sim. E uma outra coisa que é muito importante, né, Alan, essas ferramentas elas se atualizam todo momento. Uhum. Então, às vezes de uma semana para outra muda. 15 dias, um mês. Então, se a pessoa não está antenada nesse tipo de mudança, vai fazer coisa errada e vai gastar dinheiro à toa. Então, acaba queimando dinheiro. Eu tenho Exato. muitos clientes assim que eu falo, né? Ou ele é um infoprodutor, né, que trabalha só com digital, ou uma empresa. Então, eu sempre brinco, né? Deixa eu trabalhar com isso que eu sei fazer e você fica responsável pelo que você sabe fazer. Então, Uhum. aí acaba dando resultado para os dois, né? É uma relação aí ganha-ganha. E aí você falou de um tópico que eu acho interessante, que aí a pessoa. Tem muita gente hoje, e a gente incentiva isso, teve uma dessas. Não, nem foi na live. Mas tem muita gente, profissional liberal mesmo, arquitetos, designers, engenheiros, que tem conteúdo para passar, ou seja, tem coisa, aí sim, entrar totalmente no infomercado digital e tudo, né? Tem condições de sair da caixinha dele, né? E gerar soluções que ele gera já e que os colegas dele gostam. Poxa, eu sei fazer, todo mundo me procura para me ajudar a resolver esse e esse problema. E que a pessoa às vezes não pensa que ela poderia criar um produto digital e de fato ter uma nova fonte de renda, uma nova fonte de trabalho, uma nova fonte de inspiração, até para poder tentar sobreviver a essa próxima fase aí. Sim, Né? Que com você... certeza. Eu encaro isso como uma excelente oportunidade, Alan. É engraçado, né, que a maioria das pessoas, ela não sabe que ela tem algo especial que o mundo precisa, né? Uhum, uhum, E eu sempre falo que assim, sempre tem alguém disposto a te escutar e disposto a comprar alguma coisa de você. Você uhum, tem um conhecimento aí. Se uhum. você lê um livro, você já tem um conhecimento diferenciado. E se você virar um expert sobre esse conteúdo, muitas pessoas vão querer ouvir a sua ideia. Então, sim, é uma possibilidade gigantesca. Eu percebo também, eu tenho clientes que têm dificuldade em empacotar esse conhecimento. Às vezes ele tem consciência que tem o conhecimento, sabe ajudar as pessoas no modo físico, mas não faz ideia de como fazer isso no modo online. Inclusive eu tenho alguns parceiros e alguns clientes que a gente monta toda essa, a gente chama de esteira de produtos, né? Uhum. Focado só na entrega online. Ele se torna um infoprodutor, né? Porque não é fácil, né? Uma saída da zona de conforto, onde, vamos supor, né? Ele é um engenheiro que sabe resolver um determinado tipo de cálculo, e que esse é o problema de tudo quanto é engenheiro. E no mundo físico, todo mundo traz para ele, ele resolve, pronto, ou cobra ou não cobra, mas ele resolve o problema, Sim. né? E só que tem milhares de engenheiros que precisariam saber aquilo dali também,
e que ele só precisa aprender a ensinar o que ele já faz, né? Mas é sair da zona de conforto, ele vai ter que fazer um vídeo, né? E Isso tal. aí. E é o que você falou, às vezes você vai ganhando um pouco de costume, mas nunca passa, né? Eu tenho muito tempo que eu falo e tal, por obrigatoriedade do meu trabalho, eu tive que aprender a falar. Eu não gosto de falar. Eu tenho, até hoje, nesse momento aqui agora, eu tenho, eu sou tímido, parece que não, mas eu sou tímido. Mas isso é o trabalho de, ok, beleza, vamos superar essa dificuldade, porque Justamente. o que é necessário fazer demanda isso. Então vamos lá e vamos fazer. Mas não é que é a zona de conforto para mim, né? Eu não sou É, ator, eu não sou nada disso. Eu chego aqui e estou balançando todo dia que eu ligo essa live, todo dia que eu vou dar um curso, todo dia que eu vou fazer alguma coisa, mas precisa ser feito e tem um resultado positivo quando você vê as outras pessoas fazendo aquilo que você sugeriu, gerando valor para elas e tudo, e você tendo entradas sim. financeiras a respeito disso. Tem muita gente hoje que eu sinto assim, que está muito preocupado com o futuro financeiro e talvez a tradução de um conhecimento específico, né, para o mundo digital e começar a vender pode ser uma das saídas, eu acho, né? Sim, eu concordo plenamente. E outra coisa que as pessoas acabam não percebendo, né, Alan? Porque vamos pegar um engenheiro. O engenheiro tem um conhecimento que outros engenheiros precisam. E ele, quando ele começa a dar esse ensinamento, ele vai criar que a gente chama isso no mercado digital como autoridade. Então ele passa a ser uma referência. Ele passando a ser uma referência, o valor hora dele vai aumentar. Ele vende mais do Porque ele, produto inicial, né, do serviço inicial justamente. dele, né? Ou é... Então, e outra. Não, ainda tem... Né? Claro, não, desculpa, pode ir. Então, aí ele consegue agregando valor para esses engenheiros, empresas quando forem contratar ele, vão estar dispostas a pagar mais pelo serviço dele. Porque ele é uma autoridade, né, Justamente. afora ensinando. Então, vira uma bola de neve positiva, né? Vira um círculo Sim. positivo, onde o novo produto ajuda o serviço anterior e assim vai, né? É isso aí. O Alex está fazendo uma pergunta aqui para a gente responder rapidinho. Eu já vou te pedir para, ao Tá. respondê-lo, você já se apresentar de novo, dizer como que a gente te encontra, porque vai acabar, a gente tem 3 minutinhos antes de Tá finalizar bom. a live aí. Elton, nesse momento, qual a plataforma para apresentar projetos online em tempo real, se você conhece? Mas eu acho que ele está falando de arquitetura, né? Apresentação de projetos em arquitetura. A gente Ó, hoje, como eu uso muito para fazer reunião online, eu estou usando a plataforma do Zoom. É, isso. O Zoom ele permite gratuitamente você fazer reuniões online um a um. Eu, às vezes, eu uso para mais pessoas, eu faço reunião em grupo, então a minha é paga. Então, aí você consegue compartilhar a tela e tudo mais. Então, é a plataforma que eu uso. Eu não sei se essa é a dúvida do Alex. Acho que é essa a dúvida dele, sim. O Zoom é muito interessante, a gente usa, né? Ele no HBC É, também, a gente compartilha tela, a gente dá aula através dele. É uma plataforma que está rodando bem, tá boa. sim, sim. E Eu depois preciso desse problema que teve da Anvisa, deixa eu só uma coisinha. Eles melhoraram a encriptografia deles, então tá bem segura, tá? Que bom. Se apresenta de novo para quem chegou depois e ainda não te conhece, e como que te acha por Ah, aí. legal. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente, viu? Imagina, foi um prazer. Bom, eu me chamo Elton Volter, né? O meu Instagram é Elton_Volter, Volter com W. Eu sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego, né? Que é compra de anúncios na internet, e copywriting, né? Que é a arte de escrever para vendas. E novamente, Alan, obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição aí do HBC. Muito obrigado, Elton. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado pelos comentários. Já vai fechar a live aqui. Elton, valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Deixa eu fechar antes que a gente perca a live. Valeu, um Tá abraço. bom, valeu, tchau, tchau, abraço.